Você estuda inglês durante um tempão, você vai a todas as aulas, faz todos os exercícios, faz as provas, tira notas excelentes e você fica super feliz. Quando você sai da escola e você se depara com um gringo, ou então quando você faz aquela viagem que você estava se planejando para fazer durante tanto tempo, você chega lá e na hora de falar, trava. Por que a gente tem medo de falar inglês e será que a gente realmente aprendeu? Hey, what's up? Tô aqui mais uma vez para a gente falar sobre uma coisa que é muito comum na língua inglesa, que é o medo de falar. E se esse medo, na verdade, ele advém do fato da gente realmente ter aprendido a língua ou não ter aprendido a língua. Porém, antes de eu começar a falar sobre tudo isso, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal. Se você ainda não tiver inscrito, aciona o sininho aí também para que você receba todas as notificações de conteúdo novo aqui no canal. Deixa o seu like aí também, porque é muito importante para o crescimento do nosso canal. Compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possível e você também precisa me seguir nas minhas outras redes sociais. Eu tô lá no Instagram, tô no Facebook, eu tô também no Twitter, basta você me seguir. E lembrando, muito em breve eu estarei com a minha página lá na plataforma Hotmart, onde você vai poder encontrar os meus cursos e você também vai poder agendar aulas individuais ou aulas em grupo. Então não perca tempo, me siga aqui para que você fique ligado em tudo que está acontecendo aqui no meu canal. Márcio era o meu aluno no primeiro nível do curso de inglês, o nível mais básico que vocês possam imaginar. Básico 1 mesmo. Ele decidiu começar meio que do zero mesmo, porque era uma pessoa que tinha muita dificuldade com pronúncia e também tinha muita dificuldade, às vezes, até em concatenar frases simples. Mas era um cara muito dedicado, era um cara que não tinha tempo ruim com ele, qualquer coisa que eu pedia para fazer, qualquer exercício que eu passava para ele, estava ele lá sempre fazendo bonitinho, tudo certinho. No segundo mês de aula, mais ou menos, a gente estava chegando próximo da unidade 7 do primeiro livro do curso de inglês. Comuniquei ao Márcio que eu faria uma viagem. Na verdade, eu ia passar um mês na Inglaterra estudando, né, na Inglaterra. E o Márcio gostou muito da ideia. Falou, pô, mas como assim você vai? Eu posso ir também? A minha primeira reação foi, claro, você é livre, você pode ir para onde você quiser. Mas logo depois ele falou, pô, mas eu gostaria muito de ir contigo nessa viagem. Aí eu fiquei mais preocupado, né? Falei, cara, por que o Márcio quer viajar comigo, né? A gente mal se conhece e tal. Mas aí logo eu pensei, pô, o cara é corajoso mesmo, ele quer se expor, ele quer fazer uma viagem dessa, ele quer estudar também, e ele não tá com medo, né? O Márcio é um cara que aparentemente não tem medo de se expor. Muito bacana. Se todos os alunos fossem assim, seria maravilhoso. Obviamente que nem todo mundo pode ir pro exterior, né? Mas quem pode, né? E quem pode se expor, o Márcio, por exemplo, é um excelente exemplo a ser seguido. Fizemos toda a preparação, ele continuou fazendo o curso comigo, ele fez, se não me engano, até a 12ª unidade, quando chegou a época da viagem. E nós havíamos combinado, a gente contratou a escola, a gente se matriculou nas escolas, e a gente ia ficar em casa de família, eu numa casa, obviamente, e ele na outra casa. Quando nós saímos do Brasil, nós fizemos a viagem, ao chegar na Inglaterra, no momento de passar pela imigração, eu passei primeiro pela imigração, foi tudo certo, aquelas perguntas de praxe. Quando chegou a vez do Márcio, ele vinha logo atrás de mim, eu pedi ao oficial da imigração para ficar ali como intérprete dele, porque eu imaginei que ele poderia ter alguma dificuldade para responder as perguntas. Eu não pretendia, na verdade, falar por ele, mas eu estava ali só para dar para ele aquela segurança que eu senti que ele precisava naquele momento. A primeira pergunta que a oficial de imigração fez para o Márcio foi a respeito do nome dele. What's your name? E o Márcio respondeu, yes. Ou seja, naquele momento, o Márcio panicou. A gente pode dizer, né, com todas as letras, o Márcio panicou. E nesse momento que ele panicou, eu chamei a atenção dele. Márcio, ela está perguntando seu nome. E aí levou um tempo até ele se situar e até ele conseguir prestar atenção no que ela estava falando, e ela às vezes fazia perguntas para ele que a gente já havia treinado em sala inúmeras vezes, né, ad eterno, mas ele simplesmente estava numa situação diferente, uma situação para valer, aquilo ali não era um ensaio, e ele estava tendo um ataque de pânico praticamente para poder responder perguntas simples como qual o seu nome, o que você vem fazer aqui, quanto tempo você vai ficar, coisas assim básicas, né, que ele já havia sido treinado para fazer isso. Essa experiência do Márcio não foi a única
única experiência dele, onde ele passou por uma situação difícil. Nos primeiros dias, por exemplo, com aquele choque cultural que ele estava sofrendo, eu praticamente vinha falando tudo para ele. Eu praticamente estava servindo de intérprete. E não foi para isso que o Márcio foi para a Inglaterra. Na verdade, ele foi para a Inglaterra para se expor. E ele acabou chegando lá e se escondeu, na verdade, atrás de mim. E aí, chegou num determinado momento que até para comprar um lanche no McDonald's, que ele queria no McDonald's, né? Ele precisou me pedir, ele queria me pedir. Falou, Társila, a gente entrou na fila do McDonald's, ele falou assim, Társila, eu quero o Big Mac, eu quero o lanche número tal, tal, tal. Falei, peraí, Márcio. Aí eu parei, vamos moralizar a coisa aqui. Vamos fazer o seguinte, você já sabe contar até 1000, por exemplo. Então você consegue pelo menos pedir o número do lanche que você quer. Ele falou, pô, mas eu não sei como se fala, mas eu não gosto de cebola e não gosto de picles. Tudo bem. Então você vai chegar ali e vai falar, number 4, no pickles, no onions. E aí eu estava numa fila, Márcio na outra fila. E o Márcio lá decorando, né, passando, fazendo o drill da fala dele. Eu olhava pra ele e tava só assim, number 4, no pickle, no onions, number 4. No pickles, no onions, o tempo todo na fila. Quando chegou a vez dele, ele chegou de frente para a menina, né, para atendente no caixa, ele fez uma pose, né, antes de mais nada, foi muito bacana isso, e fez assim para ela, exatamente assim, number 4, no pickles, no onions. Eu esqueci de descrever o Márcio pra vocês. O Márcio era um cara muito alto, o Márcio era um cara forte pra caramba, a aparência dele era às vezes intimidadora, mas era uma doçura de pessoa, uma pessoa extremamente educada, uma pessoa extremamente gentil, um excelente companheiro de viagem, né, pra falar a verdade. Ele chegou na frente lá da menina aí, number 4, no pickles, no onions. A menina simplesmente virou pra ele e perguntou, ketchup or mustard? E ele respondeu, number 4, no pickles, no onions. E ela continuava perguntando, ketchup or mustard, sir? E ele ia ficar naquilo ali, né? Eles iam ficar nesse looping eterno, né? Até que eu tive que intervir. Márcio, ketchup or mostarda, né? Tá te perguntando se você quer ketchup or mostarda. Ele, yes, né? Com aquela confiança toda. Peguei meu lanche, fui pra mesa, Márcio pegou o lanche dele e foi pra mesa também. Tô lá, comecei a comer, ele desembrulhou o lanche dele, na hora que ele deu a primeira mordida, eu olhei pra ele e ele começou a ficar vermelho. Nisso que ele começou a ficar vermelho, fiquei preocupado, achei que ele tivesse engasgado. Falei, o que houve, Márcio? Algum problema? Ele simplesmente sorriu, fez assim, ó, e me mostrou o pedacinho de cebola agarrado entre os dentes. Naquele momento ali, o Márcio simplesmente ignorou minha presença, pegou a bandeja dele, caminhou até o caixa, que ele havia comprado o lanche dele, colocou a bandeja dele do lado e pegou o hambúrguer dele e falou para a menina, I said no pickles, no onions, sem que eu precisasse ensiná-lo, sem que ele precisasse ficar ensaiando aquilo na fila. Qual foi a diferença da situação do Márcio na imigração para o Márcio conseguindo resolver o problema dele ali no caixa? A necessidade, a motivação, o objetivo, né? Ele tinha que resolver o problema e ele estava transtornado também com a situação e ele não iria conseguir resolver o problema se ele tentasse falar português com ela. A gente pode dizer que o Márcio aprendeu? A gente pode, só nessa situação, ver que o Márcio entende e aprende as coisas. Ou seja, entender e aprender são processos diferentes, tá? Para início de conversa. Ou seja, entender basicamente é reconhecer algo. Entender é algo que tem um efeito de curto prazo. Você entende as coisas, você consegue executar coisas que você entende naquele momento ali de maneira bem rápida e de maneira de curto prazo. Com relação a guardar aquilo ali como uma memória a longo prazo, é outra história. E o que é, então, aprender? Aprender é basicamente de natureza comportamental. Aprender é mudar, tá? Basicamente é isso. Aprender é mudar. Então, se aprender é mudar, a gente pode dizer que você aprende uma coisa quando aquilo se torna uma rotina para você, quando aquilo passa a ser parte do seu comportamento. Ou seja, entender e aprender são mesmo coisas diferentes. Mas então por que a gente tem medo de falar inglês? Por que você tem medo de falar inglês? Porque, na maioria dos casos, a gente é educado a entender as coisas e não educado a aprender as coisas. Pegue, por exemplo, as crianças. Crianças aprendendo a falar inglês. Você vai lembrar do primeiro vídeo que eu coloquei aqui, onde eu falei dos casos do Bernardo, da Maria Eduarda e citei o meu próprio caso também. Bernardo e Maria Eduarda, tá, antes de irem para a escola de inglês, se expuseram a situações onde eles precisavam usar a língua inglesa para atingir outros objetivos. O objetivo não era a língua, o objetivo era cumprir a missão no jogo, era assistir um vídeo de um gamer, aprender a cantar uma música. A gente acha o quê? Que essas crianças aprenderam assim da maneira mais natural possível, sem cometer nenhum erro? Obviamente que não. Eles cometiam erros.
Só que os erros que eles cometiam produziam situações onde eles conseguiam corrigir os seus erros e eles conseguiam aperfeiçoar as ideias nas suas cabeças e aperfeiçoar a língua também e o processo linguístico na cabeça deles. Nós, depois que a gente passa por esse processo, a gente passa pela escola, a gente é educado, você é exposto a fazer provas onde a prova tem certo e errado, e você é punido pelo erro e você é retribuído pelo acerto. Ou seja, você é sempre ensinado a acertar. O erro, na nossa cultura, ele é algo extremamente condenável. Só que isso é muito problemático, porque no processo de aprendizado de qualquer coisa nas nossas vidas, errar é uma coisa extremamente importante, porque o erro, ele realça uma necessidade de que você precisa fazer, atuar naquele ponto ali para fazer uma correção. Então é extremamente importante errar. Não errar de propósito, tá? Mas o erro, mesmo que ele venha de forma natural, ele é extremamente importante, tá? Para que você consiga fazer os aperfeiçoamentos necessários para que você chegue no nível, numa qualidade excelente de língua. Ou seja, perder o medo de errar é uma coisa extremamente importante. Só que mais fácil falar do que fazer, né? E agora, como é que eu te ensino a perder o medo de errar se você foi educado a somente acertar e ver o erro como algo extremamente condenável? A gente está falando aqui de um processo de aprendizagem. Então a gente está falando sobre como aprender melhor. Como a gente sabe que a gente aprendeu alguma coisa? Como que eu sei que eu aprendi alguma coisa? Primeira coisa que precisa estar na sua cabeça é que você precisa sim entender para aprender. Isso é uma coisa muito importante. Por isso que cursos de inglês, eu, por exemplo, acho que é muito contraproducente o professor entrar falando inglês 100% uma aula, porque você não estabelece nenhum tipo de relacionamento com o aluno e você está colocando ali um nível de dificuldade que, se o propósito é ensinar ou educar ou aprender, na verdade, você está agindo contra. Uma das coisas que são muito interessantes para quem está aprendendo um idioma novo, eu tenho um amigo que estava morando aqui no Brasil durante um tempo, uma coisa que ele fez, que ele gosta muito, começou a ler livros infantis, porque o interesse dele ali era na língua, o interesse dele ali não era a história em si, só que as histórias infantis, como elas têm uma linguagem mais fácil, né, era melhor para ele conseguir entender, ele conseguia entender as estruturas e ele conseguia incorporar aquilo ali. É uma técnica, tá? Mas eu quero citar aqui o caso de um físico norte-americano chamado Richard Feynman, que inclusive é vencedor de um prêmio Nobel de física. Além dele ser um físico espetacular, uma das grandes qualidades dele era de que ele era um grande professor, um excelente professor. E por quê? Porque ele tinha o dom de explicar coisas que eram extremamente complexas de uma forma extremamente simples. A técnica de Richard Feynman hoje é empregada em várias instâncias, não somente no campo da educação, mas em todos os campos onde existe uma necessidade de você ensinar coisas para as pessoas, principalmente para que as pessoas entendam de maneira simples, direta e objetiva. Só que a sacada do Richard Feynman, principalmente a teoria dele com relação a essa técnica dele, era de que você aprende muito melhor quando você ensina. Mais do que fazer com que as pessoas aprendessem física, ele, ao ensinar e ensinar dessa maneira, ele dizia que ele conseguia consolidar muito mais os conceitos e as coisas que eram extremamente difíceis de serem explicadas ou de serem compreendidas, ele conseguia entender de forma muito mais fácil pelo fato dele conseguir ensinar e ensinar de maneira simples. Então, essa é a dica de hoje, a técnica de hoje, a técnica do Feynman, que tem 4 passos, tá? A primeira delas, qualquer coisa que você vai ensinar. Claro que eu estou falando aqui de língua inglesa, de aprender a língua inglesa. Então, vamos supor, você pega qualquer coisa muito simples, você vai falar sobre, sei lá, seu fim de semana. Coloca num papel tudo aquilo que você faz no seu final de semana, de forma muito simples mesmo. Por exemplo, I ride a bicycle, I go to the gym, ou I go to the beach, tudo aquilo que você faz no seu final de semana. E aí, você explica isso para uma outra pessoa da maneira mais simples possível. Por que você vai à praia? Por que você gosta de ir à praia? Que horas você vai à praia? Quanto tempo você passa na praia? Com quem você vai à praia? O que você faz lá? Quanto mais você colocar elementos aí, mas principalmente falando de maneira simples, mais esse conceito vai ficando solidificado na sua cabeça. Esse é o segundo passo. O terceiro passo é você perceber todos aqueles pontos em que você não consegue explicar legal, em que te falta o vocabulário ou que você tem dificuldade de pronunciar. É só você voltar no conceito, ou então você voltar na pronúncia, ou então você voltar na estrutura, para que você
revisite aquilo ali, faça novamente uma repetição em cima daquilo ali, para que você consiga voltar para a explicação. E por último, as partes que estão mais complicadas, isso é uma coisa muito interessante do Feynman, as partes que você acredita que vão ser as mais complicadas para as outras pessoas entenderem, você procurar colocá-las de uma maneira mais simples ainda do que a primeira maneira que você colocou no papel. É claro que eu estou falando de coisas básicas, de coisas muito simples aqui. E se você tiver que definir, por exemplo, o seu trabalho, se você é um engenheiro, por exemplo, você explicar o que é o seu trabalho, você explicar o que você faz, por exemplo, isso é um conceito. Você pode treinar dessa forma que o Feynman ensinou com a técnica dele. Você vai, obviamente, precisar de uma outra pessoa, um interlocutor. Inclusive, essa é uma maneira, né, de você já ir perdendo também um pouco da insegurança. Medo é um dispositivo biológico que a gente tem no nosso cérebro avisando que a gente está em perigo. E quando o seu cérebro te avisa que você está em perigo numa situação dessa, é porque você não se sente seguro, confiante, preparado para poder executar aquela tarefa. Se você não se sente seguro, confiante, preparado para executar aquela tarefa, é porque você não se expôs o suficiente, é porque você não aprendeu, você apenas entendeu. Você fez uma prova, passou, ok, só que passou daquele momento ali, aquilo ali não virou comportamento. Então, primeiro é transformar em comportamento, para depois você praticar, ensinando, explicando para outras pessoas, para poder revisitar aquilo ali e depois passar para conceitos mais complicados, para poder revisitar sempre aquilo que você já falou anteriormente, só colocando pedra sobre pedra. É assim que você aprende, é assim que você evolui. Lembre-se, aprender é comportamental, aprender é mudar, você aprende melhor quando ensina segundo a técnica de Feynman. Gostou desse vídeo? Deixa aí suas opiniões nos comentários, deixa perguntas também, bota suas perguntas, eu posso pesquisar, posso também respondê-las diretamente nos comentários ou até fazendo, inclusive, um outro vídeo citando a sua pergunta. Não se esqueça, se inscreva aqui no meu canal, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações de novos conteúdos, me siga nas outras redes sociais também e em breve eu tô lá na plataforma Hotmart com os meus cursos e também você vai poder agendar aulas em grupo ou aulas individuais. Eu fico aqui com mais esse conteúdo. Beijos!